Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. As 7 cartas às igrejas. A visão inicial. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, caí em êxtase e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio deles alguém como um filho de homem, vestido com uma longa túnica até aos pés e cingido no peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como lã da cor da neve, os olhos como uma chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze quando se abrasa no candinho, e a voz como o estrondo de águas torrenciais. Tinha na mão direita 7 estrelas. Saía-lhe da boca uma espada afiada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Mal o vi, caí-lhe aos pés como morto. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas que estão a acontecer, como o que deve acontecer depois. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros as 7 igrejas. Bom, o vidente de Pátimos aparece a receber o mandato de escrever as 7 igrejas, num ambiente que parece o da liturgia dominical, no primeiro dia da semana, denominado no versículo 10 como Dia do Senhor. Esta ordem é recebida através de uma visão, como no caso da vocação dos profetas. A visão de Cristo é grandiosa e impressionante, evidenciando-se a sua suprema dignidade por meio de uma grande riqueza de símbolos. João voltou-se para ver, versículo 12. Isto é dito como sendo um convite que se dirige ao leitor de então e ao de todos os tempos, para que se concentrem na contemplação da figura do Senhor, a fim de irem deslindando a riqueza dos sinais com que Jesus Cristo se revela. Ele é visto como juiz escatológico, aquele que tem a última e decisiva palavra, pois é designado com a expressão profética de Daniel, capítulo 7, versículo 13, como um filho de homem. Jesus aparece como sacerdote, pela túnica até os pés, e como rei, pelo cinto de ouro, no meio de 7 candelabros de ouro, que representam a igreja em oração, bem como pela alusão ao candelabro de 7 braços do templo de Jerusalém, a menorá, conforme Êxodo capítulo 27, versículo 20.
E a descrição continua basicamente com a linguagem de Daniel, capítulo 7, versículo 9, capítulo 10, versículos de 4 a 5. Os cabelos brancos que sugerem a sua eternidade, os pés de metal, a firmeza e estabilidade, os olhos como uma chama de fogo, a ciência divina que examina a igreja e sonda os corações. A sua voz é poderosa como um estrondo de águas torrenciais, indicando a força e a autoridade divina da sua palavra, uma palavra com poder decisório, pois da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. As 7 estrelas que segura na sua mão direita são uma alusão aos anjos das 7 igrejas e um símbolo da autoridade de Jesus sobre a igreja e da providência com que as cuida. Na interpretação mais habitual, os anjos da igreja são os seus bispos, como se verá no endereço de cada uma das 7 cartas. Nesta passagem, podiam ser as próprias igrejas ou os seus anjos da guarda. O rosto da visão brilhava como o sol, o mesmo que na visão da transfiguração, conforme Mateus capítulo 17, versículo 2. Eis o comentário espiritual de Santo Agostinho. Diz o santo doutor: as 7 igrejas, as quais São João escreve, são a Igreja Católica e una. O número 7 relaciona-se com a graça setiforme. Representam também a Igreja os 7 candelabros. O indivíduo, semelhante a um filho de homem, no meio dos candelabros, é Cristo no centro da Igreja. O cinto que envolve o seu peito são os 2 testamentos que recebem do peito de Cristo o leite espiritual, alimento do povo de Deus para a vida eterna. Mas a revelação mais clara da pessoa de Jesus ressuscitado está nas palavras da sua boca, ao dar a João a ordem de escrever: eu sou o primeiro e o último, versículo 17. Com esta expressão, identifica-se como Deus, pois é assim que também Yahvé se autodefine em Isaías, capítulo 44, versículo 6 e capítulo 48, versículo 12. João, investido numa missão profética, deve escrever, por um lado, as coisas que estão a acontecer, por outro, o que deve acontecer depois. Uma fórmula que parece anunciar a divisão da obra nas 2 partes, as cartas às igrejas e as visões escatológicas. Todas as cartas seguem um esquema comum e visam como objetivo principal a conversão, repetindo-se por 6 vezes o verbo metanoia, o mesmo com que Jesus começou a sua pregação do Evangelho do Reino. Arrependei-vos, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 15. É curioso verificar que a ordem das 7 cartas correspondem à rota do correio imperial da Ásia Menor, desde Éfeso até Laodiceia. Vejamos o esquema das cartas conforme algumas expressões principais. A primeira expressão: escreve ao anjo da igreja de. Estas palavras deixam ver a responsabilidade dos dirigentes da igreja pelo que se passa nas suas respectivas comunidades. A segunda expressão: isso diz o. E Cristo faz a sua apresentação com alguma das diversas prerrogativas
antes mencionadas na visão inicial. Terceira expressão, conheço. Jesus faz uma avaliação da situação da igreja a que se dirige, louvando o que há de positivo e censurando vigorosamente o que está a passar de mal ou menos bom. Tenho contra ti, a expressão que refere-se ao que está a passar de mal ou menos bom. Quarta expressão, apelo à conversão. É feita de forma insistente e constitui como que o cerne das cartas. Quinta expressão, temos uma promessa, ao vencedor darei. Assim se procura levantar o ânimo dos fiéis, que estão empenhados numa luta da qual têm de sair vitoriosos. E com efeito, toda a vida cristã é uma luta, como também na linguagem paulina. Cristo pode garantir a vitória, ele mesmo é vencedor e parte com um gesto vitorioso de quem vai vencer. Quinta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o apelo final em todas as cartas. Desta forma, é toda a igreja que é incitada a ler com fé e ponderação a palavra de Deus escrita, pois através dela nos fala o Espírito Santo.